Bora testar o áudio. Testando o áudio. Teste do áudio. Áudio. Messias, Manuel, tu consegue me ouvir bem? Alô, alô? Oi, oi. Alô, alô? Oi, oi. Daqui a pouco vamos começar a nossa primeira live sobre biblioteca escolar com os dois bibliotecários, Elani e Manuel Messias. Vamos começar a nossa primeira live sobre biblioteca escolar com os dois bibliotecários, Elani e Manuel Messias. Só testando o áudio, tá? Pra ver se tá tudo certo. Eu não tô usando fone de ouvido. Tô direto no tablet. Vamos ver aqui o povo chegar. Vou já te colocar, Manuel. Esperando a Elani também aparecer aqui. Nossa primeira live sobre... Vou já te colocar, Manuel. Esperando a Elani também aparecer aqui. Oi, Elani, dica de bibliotecária. Aê, boa noite a todos e a todas. Oi, oi. Não, não tá dando pra te ver ainda não, Manuel. Já começamos, né? Ah, tá bom. Então a gente pode começar com a... Enquanto isso, a gente começa com a Elani, tá certo? Tudo certo, Elani? Posso te colocar? Olha, gente... Isso aqui é de mamãe, gente. Boa noite. Oi, boa noite. Hoje a pessoa tá com o cabelo arrumado, tá com batom, entendeu? Não tá Não aquela está com uma situação rede que eu tava deliciosa. ontem. Não está numa Eu tô rede falando de deliciosa. mim ontem, descabelada. E eu estava fazendo só um teste. Oh, meu Deus. Bom, o Manuel Messias teve agora problemas técnicos, e aí a gente vai começar contigo, Elani. Vamos, Bom, a Elani vamos. é bibliotecária de biblioteca escolar infantil, é graduada em bacharelado em biblioteconomia pela Universidade Estadual do Piauí e pós-graduada em docência do ensino superior, MBA em coaching e gestão de competências, por competência. Pesquisadora de temas relacionados à biblioteconomia, ciência da informação e literatura infanto-juvenil. Elani, eu vou te colocar, pra você ficar pleníssima na nossa primeira live. E
apresente-se melhor e fale sobre a sua temática. Lembrando Pronto. que serão 15 minutos, tá? Para você e para o Você me avisa, Manuel. levanta a plaquinha. Eu vou ficar te monitorando, tá bom? Monitore, que eu falo demais. Tá bom. A produção de São Paulo é Joyce Mirella, tá em São Paulo também me coordenando. Também vai puxar tua orelha também a questão dos minutos. Vamos lá. Posso? Olha. Pronto, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as meninas aí pelo convite, que ontem eu acabei entrando aí só para ver o que era que estava acontecendo na live delas, e elas acabaram me convidando. Como bem apresentou a Djalda, eu sou bibliotecária escolar infantil, isso quer dizer que eu trabalho diretamente com crianças e com suas famílias, bem como toda a comunidade escolar, na escola que eu trabalho, que é uma escola particular, né, de Teresina. Eu não moro em Teresina, eu moro um pouquinho mais afastado, mas como sempre trabalhei, estudei e tudo mais, eu trabalho lá atualmente. Bom, como vocês puderam ver, a minha formação não tem muito a ver com biblioteca escolar. Eu acabei que não acreditava que eu tivesse esse perfil de trabalhar numa biblioteca escolar, muito menos infantil. E acabou que o destino me levou para essa vertente, né, de estar trabalhando numa área que eu não tinha tanto conhecimento, apesar de que eu sempre fui bastante ativa em relação a atividades e tudo mais, e acabei entrando nesse espaço de estar trabalhando com biblioteca escolar infantil e com toda a comunidade escolar. Então vamos lá. Como a intenção é mesmo que a gente trabalhe com uma temática, né, que fosse de uma pesquisa que a gente estivesse fazendo hoje nessa live. Então, o tema da minha pesquisa é bibliotecário escolar e a mediação de leitura na infância. Isso quer dizer o quê? Bom, a gente vai explanar sobre a responsabilidade do bibliotecário enquanto mediador desse público e bem de todo o conjunto que se reúne mediante a essa proposta de trabalho, ok? Então vamos lá. O primeiro tópico a gente vai trabalhar sobre biblioteca escolar infantil. Bom, a gente já sabe que biblioteca escolar é o local ali de guarda de livros, de informação, no qual ela serve como um apoio pedagógico para a escola, certo? Só que, obviamente, no dia a dia, com um profissional certo, essa biblioteca ela se torna algo muito mais afetivo e muito mais participativo na educação das crianças do que simplesmente emprestar livros para professores, emprestar livros para aluno, certo? E a biblioteca escolar infantil, ela pega isso de uma outra vertente. Ao tempo que ela presta um certo apoio pedagógico, a parte mais ativa dela é justamente da gente estar mediando esse primeiro contato que crianças têm com os livros, com as informações. Então, a partir daí a gente entende que biblioteca escolar infantil ela está dando um apoio pedagógico ao tempo que ela está trazendo afetividade para as crianças. E daí a importância de ter um bibliotecário que tenha o perfil e que mesmo que não tenha o perfil, ele se capacite e entenda essa importância de estar nesse ambiente no qual vai ser o primeiro contato das crianças com os livros e com a biblioteca. Afinal, se o aluno tiver uma boa experiência na biblioteca escolar, ele tem tudo para que seja um usuário das demais bibliotecas. Até mesmo porque são vários escritores que ele vem questionar isso, que ele vem levantar essa bandeira de que o bibliotecário ele precisa se colocar nessa situação de entender que a biblioteca escolar infantil, a biblioteca infantil, ela é a principal biblioteca, porque é ela que vai formar não só leitores, como futuros usuários das demais bibliotecas. Ok? Então vamos lá para o próximo tópico. O bibliotecário como mediador. Bom, a gente sabe que bibliotecário, nesse espaço da biblioteca,
ele já veio aparecer, digamos assim, desde a criação agora da Lei 12.244 de 2010 para cá. Porque antes, por mais que existisse alguns profissionais, eles não eram tão reconhecidos, digamos assim. Já com essa advinda dessa lei, né, desde quando começou todo o processo para aprovação, desde quando foi aprovado e agora que a gente vê aí que ainda está é uma discussão bem complicada, a gente não sabe realmente se vai ser, é uma lei válida, mas que já está sendo porque abriu vários postos de trabalho, né? E aí é o seguinte, essa lei veio, abriu mais portas de trabalho, ao tempo que o bibliotecário, ele só tinha experiência, enquanto bibliotecário universitário, ele só tinha experiência mais com bibliotecas universitárias, com bibliotecas públicas, né, e especializadas. Ele não era tão focado na biblioteca escolar e poucas universidades, faculdades, pelo que eu vi, né, isso já é uma discussão que está aí, se a gente for aprofundar, ela vai um pouquinho mais longe, que bibliotecários, eles durante a graduação, realmente, eles não veem muita disciplina ligada à biblioteca escolar. Então, o que acontece? Nós saímos meio que, se você tiver a chance e a oportunidade de passar por uma biblioteca escolar infantil, no qual, ainda tem isso, no qual um bibliotecário, uma pessoa que estava lá, te deu a oportunidade de fato você aprender, você vê que você vai ter uns ganhos, né, um ganho muito maior e que você vai sair para o mercado de trabalho mais preparado para aquela oportunidade, né? E isso quer dizer o quê? Que quanto mais o bibliotecário estiver preparado, mais ele vai poder fazer pelo seu espaço de trabalho e mais valorizado ele vai ser. Aí é que está a questão. O bibliotecário, ele não vê isso na faculdade e muitas vezes ele acaba, por achar que não tem um perfil, ele também não vai atrás. Ele não estuda sobre. Mesmo agora, mediante a abertura de tantos postos de vaga, ele ainda não se coloca nesse papel de pesquisador. De se colocar, por exemplo, eu estou desempregada, eu estou em busca de uma colocação no mercado e eu vejo que está aparecendo tantas vagas em relação à biblioteca escolar e mesmo assim eu não me ofereço para trabalhar na biblioteca escolar de uma escola pública. Eu não vou numa biblioteca pública da minha cidade e ofereço os meus serviços enquanto bibliotecária. Ou seja, eu não vou estar trabalhando na minha experiência profissional para que quando surja a oportunidade, eu possa estar melhor preparada para poder desenvolver essa atividade. Então, assim, é uma faca de dois gumes. Ao tempo que a gente não vê muita coisa na faculdade, o aluno também acaba não procurando, né, não se colocando nessa situação de pesquisador, de alguém que entende que tem que ser especialista, ou pelo menos ter uma base de cada tipologia de biblioteca ou de qualquer serviço que o bibliotecário possa estar oferecendo, né? Então, vamos lá. Para o próximo tópico, literatura infanto-juvenil. Bom, se você é biblioteca, você já sabe o que é biblioteca escolar, você já sabe o que é a importância do bibliotecário de estar nessa área, você vai entender mais ainda agora. Literatura infanto-juvenil é o tipo de literatura que é mais problemática, digamos assim. Primeiro, pelo público. Segundo, pelo público do público, ou seja, a pessoa que é responsável pelo público da biblioteca escolar infantil, né, da biblioteca infantil. Porque você imagina, se você não tem cuidado, por exemplo, com o material do livro que você seleciona para uma biblioteca pública. Então, e você imagina que na biblioteca infantil ele vai estar trabalhando com desde bebês até, digamos, 10 anos de idade. Você imagina você entregar um livro de uma qualidade inferior, né, daqueles que brochura bem fininho mesmo, para uma criança que está em fase de botar tudo na boca. Então, é uma coisa que você, com experiência e com noção, você tendo uma pesquisa prévia, você vai ter um pouco mais de cuidado nessa seleção. Ainda tem também a questão da faixa etária. É uma biblioteca escolar infantil.
você tem que ter cuidado o que vai ser feito dentro daquele espaço com os livros que você, enquanto profissional, está oferecendo. Quando as pessoas entram numa biblioteca, elas pensam o quê? Se tem um bibliotecário, eles vão achar que aquele bibliotecário vai estar oferecendo algo de extrema qualidade que ele selecionou e que os pais podem deixar as crianças à vontade para escolher livros naquela área. Então, olha o seu cuidado de você não conhecer o acervo e deixar uma criança ter acesso a um livro que de repente não seria condizente com a idade dela, com o entendimento dela. Por exemplo, questão de experiência. Quando eu entrei para trabalhar nessa biblioteca, apareceu um livro que era de um gigante, eu não me lembro bem o tema agora, mas era de um gigante, no qual, numa das cenas, é o Pequeno Polegar. Numa das cenas, o Pequeno Polegar esfaqueava o gigante. Então, isso não estava dito no texto, todavia tinha a cena, tinha a ilustração do Pequeno Polegar saindo do quarto do gigante com uma faca ensanguentada e com a coroa na outra mão. Então, se você que é bibliotecário não tem conhecimento acerca do seu acervo, acerca da literatura infanto-juvenil, como é que você vai lidar com uma situação dessa, no qual o pai vai levar o livro para uma criança de 3, 4 anos e, folheando as páginas, vai se deparar com uma cena dessa? É complicado. É uma situação extremamente... É o que leva àquela situação. Tem bibliotecários que não gostam de ler. Como é que um bibliotecário que tem plena noção que em 89% dos casos ele vai trabalhar numa biblioteca e ele não quer ler, não quer ter conhecimento acerca do seu acervo? É uma situação complicada. E ainda temos ainda a preocupação com o conteúdo, porque o conteúdo ele deve ser discutido de uma forma que, assim, a gente que já está estudando literatura infanto-juvenil, uma das situações que eles mais levantam, todos os pesquisadores, isso é uma unanimidade, que a literatura infanto-juvenil ela é vista como uma literatura ligada à escola, ligada a uma moral, que o livro de qualidade, ele só é de qualidade se tiver uma moral, se tiver dizendo, olha, não joga pedra no coleguinha, porque isso é feio. Olha, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Olha, se você não... Se, por exemplo, a história lá da lebre e da tartaruga, que aí já todo tempo tem uma moral, sabe? As fábulas, tudo isso tem uma moral. E a partir do momento que o bibliotecário abre a mente dele para estudar, ele vai entender que a literatura infanto-juvenil ela não é baseada somente em livros com moral. Ela não é baseada apenas em livros que, digamos assim, que a sociedade que não é conhecedora da literatura pode dizer o que deve ter ou não dentro daquele espaço. Então, a literatura infanto-juvenil, e dentro da biblioteca infantil, ela vem para apresentar várias vertentes da literatura. Então, eu não posso simplesmente ter uma extensão da sala de aula dentro da biblioteca. Eu posso sim ter livros com moral, eu posso sim ter livros que tem alguma coisa a ver com o que a professora vai estar dando dentro da sala de aula, ao tempo que eu tenho que apresentar várias outras temáticas, vários livros que sejam para o lazer, que as crianças vejam aquele momento da biblioteca como um momento de lazer, no qual elas vão poder escolher livremente um livro, vão levar para casa, vão ler com os pais, e vai ser uma história leve, vai ser uma história engraçada, ou vai ser uma história muito triste, porque tudo bem ler histórias tristes para as crianças, porque elas precisam entender que o mundo tem sim várias situações que vão ser tristes e que elas, tendo contato com um livro que saiba
lidar com aquela situação, as crianças, quando acontecer com elas, elas já vão ter um pouco mais de noção daquilo. Então, os livros eles servem também para apresentar situações que as crianças normalmente não são apresentadas, porque os adultos sempre acham que a criança não deve ser apresentada a isso. Agora, a questão é, o mundo apresenta. Então, as crianças acabam até ficando com problemas psicológicos, porque os adultos acabam excluindo elas de certos temas que os livros apresentam com uma fluidez, com uma leveza que ajudem os pais. Por exemplo, questão de bullying. Nem todos os pais eles querem acreditar que os seus filhos são capazes de cometer bullying. E eles acabam, e quando acontece, eles não sabem como abordar aquele tema, porque ele não sabe explicar aquilo. Então, às vezes, um livro falando de uma forma mais leve, né, de uma forma descontraída, a criança, naturalmente, ela vai ser apresentada aquela temática e ela vai entender, absorver aquela informação que, de fato, o que ela está fazendo, olha só, eu fiz isso, não, isso é errado. Então, ela vai pegando essa noção de uma forma muito leve. Então, a literatura infanto-juvenil, ela é apresentada assim, né, de várias vertentes, e que quanto mais o bibliotecário estudar sobre, mais ele vai ter embasamento até mesmo para conversar com os pais na hora do questionamento. 5 minutos. Eita, Djalda. Vamos para as considerações. Então, a questão toda está envolvida, eu levantei 3 questões aqui que eu acho que são muito importantes, que é a biblioteca escolar infantil como base, né, de formação de leitor, é onde o bibliotecário vai cativar o leitor, no qual o usuário ele vai passar a ver a biblioteca como um lugar que ele é bem-vindo, que a tia da biblioteca vai ser alguém sempre disposta a ajudar, a estar sempre com um sorriso no rosto, no qual os pais vão sentir confiança em deixar que os filhos frequentem aquele espaço, em levar livros para casa, porque eles sabem que os livros vão ter qualidade, porque eles sabem que os livros que eles vão levar para casa, e que eles vão ler na hora de dormir, vai ser um livro que de fato vai agregar, que não vai ser só para a criança dormir, vai ser um livro que vai poder puxar uma conversa, certo? E é importante também destacar a vertente do bibliotecário, dele, independente se ele estiver na biblioteca escolar, na biblioteca infantil, na biblioteca pública, universitária, qualquer que seja, ou em qualquer outro local, que ele se coloque como especialista. Ele tem que ter essa noção de que ele é o especialista. As pessoas estão pagando e contrataram ele porque acham que ele é especialista em formação, ele é especialista naquela área no qual ele foi contratado. Então, ele tem que ser pesquisador, ele tem que buscar todas as vertentes, ele não tem só que esperar que perguntem, ele tem que ir atrás, ele tem que apresentar. Porque quanto mais você pesquisa e você vê coisas interessantes, se apresente à sua chefia, se coloque nessa situação de protagonista, de gente, de pessoas que desenvolvem atividades, que não esperam que um professor venha até mim para me pedir ajuda, que um pai venha até mim, apresente, seja proativo, se coloque na situação no qual eles vão entender que você é sim um especialista e que você não está ali à toa. Se coloque como educador. Bibliotecários são educadores. Exatamente, ele tem que ter essa noção. Acabou, foi, Djalda? Ainda tem 3 minutinhos só. Então, deixa eu ver aqui o que foi mais que eu coloquei. Bom, em relação a atividades, bibliotecários, incluam os pais nas atividades. Tragam as famílias para dentro da biblioteca. Se sua biblioteca não é como a que eu trabalho, por exemplo, que a que eu trabalho, ela se localiza na entrada. E os pais têm acesso à biblioteca. Então, eles ficam lá esperando as crianças, e as crianças, quando saem, passam por lá, porque já fica na entrada-saída, certo? Então, se a sua biblioteca não é nessa situação, convide os pais, faça atividades que os pais possam se sentir convidados a participar, porque a partir daí você está apresentando o seu trabalho, eles vão te dar um feedback, é um feedback que vai para a direção, e é chegando à direção que você vai ter o feedback que você precisa, que você vai ter a valorização
enquanto profissional, além da afetiva, da pessoal, no qual você sabe que vai estar desenvolvendo um ótimo trabalho, que você está fazendo realmente a diferença no local que você está. Então é muito importante isso, do bibliotecário se colocar, ser proativo, fazer atividades. Ah, eu não sei fazer, eu tenho vergonha. Vai fazer um curso de como falar em público. Guarda essa vergonha em algum lugar aí, vai até a tua direção, apresenta projeto, seja proativo. É isso. É a questão da proatividade, né? Muito bem, dona Elane. Gostei. Inclusive, a Elane, ela tem um blog, é um perfil aqui no Instagram, muito, muito bom, Dica de Bibliotecária. E um Eu canal no sigo, YouTube com o mesmo nome. tá no mesmo nome. Muito bem, ó. Quem quiser se aprofundar em práticas lúdico-educativas para estar colocando em prática em sua biblioteca, siga ela, ela tem o perfil aqui, Dica de Bibliotecária. Inclusive, Ellen, eu passei para a professora Leoneide, que é minha professora de formação de leitores, para a gente fazer algumas atividades na época do Natal com leitura. Porque na época tu postou algumas atividades. Bom, a gente aqui na Universidade Federal do Maranhão, que eu me formei em biblioteconomia por lá, a gente tem a disciplina de formação de leitores, que é a única disciplina que a gente fica mais próximo do que tu está falando aí. Sim. Então, as professoras desenvolvem com a gente atividades lúdicas para serem aplicadas em escolas e instituições que atendem a jovens infratores, né? Hoje tem outro nome, mas é a antiga FEBEM. Então, são atividades que eu gostei muito de participar, me identifiquei, inclusive ontem na nossa live a gente estava falando que na época a gente desenvolveu uma peça do Harry Potter e foi maravilhoso. Adoro. Outras atividades que a gente foi desenvolvendo na Semana de Monteiro Lobato, Semana do Livro, Dia Estadual de Incentivo à Leitura. Eu acho a biblioteca escolar é um campo ainda a ser muito trabalhado. Eu acho que não é muito trabalhado na biblioteconomia brasileira porque tem muito bibliotecário que vai trabalhar e não se identifica realmente com o campo. Acha que aquilo não é o lugar dele, é de pedagogo. Isso complica. Porque termina que é aquela coisa, o bibliotecário ele tem que botar na cabeça dele que ele não está trabalhando só para ele não está trabalhando só para a instituição, ele está trabalhando pela profissão. Isso mesmo. Tudo que a gente faz respinga na nossa profissão. Se eu vou para um local e eu digo assim, eu vou estudar, como tem muitos, a gente sabe, que tem muitas pessoas que vão para o mercado de trabalho por uma questão de sobrevivência e eles vão para estudar para concurso. Então, o que acontece? Eles vão fazer só o que dá para fazer, vão ali para o processamento técnico, o tempinho que tem, vai estudar, vai fazer outra coisa. É muito complicado, porque daí as pessoas nunca vão saber o valor do bibliotecário e aquele bibliotecário, ele nunca vai receber o valor que ele acha que ele deve receber. Porque se eu não... Isso, se eu não tenho ação, eu não vou ter reação. Então não adianta eu querer ficar atrás de uma mesa e dizer, ah, nossa, como eu sou desvalorizada, nossa, aqui é um salário muito baixo, eu tenho que me acabar de estudar para poder passar no concurso. E às vezes, se você estiver numa instituição no qual você sua a camisa, você não só está levando para outros profissionais essa mesma intenção no qual as pessoas que te conhecem o teu trabalho vai ver, nossa, eu tenho uma escola, eu conheço aqui, eu conheço um conhecido aqui que tem uma biblioteca escolar, que é dono de uma escola, e você vê, se você tivesse um bibliotecário lá, igual fulana, olha só, sua biblioteca estava mais ativa. Então, respinga na profissão o que você faz. Respinga sim. Bom, agora a gente vai chamar o Manuel. Manuel, tá por aí, Manuel? Tá, Elaine? Muito obrigada por sua participação. Perguntas vocês coloquem no direct. Aí a gente vai anotar e fazer as perguntas para a Elaine, tá bom? E agora a gente vai passar pro Manuel. Manuel. Oi. É dia de... Mamãe mandou perguntar? Vai para lá que eu tô numa live. Eu vou falar ainda depois. Vai lá. Pra fazer o que, tia? Perguntas. Já ajeita seu cabelo, tia? Tá bom, meu filho, vai te embora. Você só ainda vai fazer um negócio pra casa. Vou sim. Vou convidar aqui o Manuel. Manuel? Oi.
Conectando aqui com o Manuel. Não, consigo te ouvir, mas não consigo te ver. Tá bom, tá bom. Bom, enquanto o Manuel está com alguns problemas técnicos no perfil dele, que ele passou para a gente, vamos passar aqui um pouquinho do perfil dele. O Manuel, ele é bacharel em biblioteconomia e é estudante de pedagogia do 5º semestre pela UFC. Ele é tutor em EAD pela UEG, tem docência em ensino à distância, trabalha com planejamento pedagógico, disciplinas pela UFK, e ele é muito atuante nas redes, não é, Manuel? Gente, qualquer pergunta pode colocar pelo direct, que a gente vai repassar para os palestrantes, para posteriormente eles responderem aqui durante a nossa live, tá bom? Estamos aguardando aqui o Manuel. Manuel, são uns 20 minutos, porque as lives geralmente são de 1 hora. Nós temos ainda 20 minutos de apresentação. Bom, a nossa próxima live Agora sim, Manuel? Boa noite, Manuel. Um podcast aqui com o Manuel Messias. Ele é bibliotecário formado pela UFC, estudante do 5º período de pedagogia também pela Universidade Federal do Ceará, né, Manuel? Eu consigo te ouvir. Manuel? Manuel, ficamos sem teu áudio. Estamos com problemas técnicos lá com o Manuel, no outro perfil dele. A vacinação para os caminhoneiros não obedece a critério de faixa etária ou de ordem alfabética.
Enquanto isso, gente, tiverem alguma pergunta para a palestrante Elani, né, do perfil Dica de Bibliotecária, podem colocar agora nos comentários, que enquanto o Manuel consegue restaurar a conexão com a gente, ela vai respondendo. Está tendo problemas técnicos. Ele não estava conseguindo enviar a imagem, estava só com áudio. Tentou outro perfil e está vendo se consegue passar a imagem para a gente. Então, Elani, pode passar aí pela lista de livros infantis. Eu preciso dessas dicas. Inclusive, Elani, eu tenho assim, uma pergunta. É assim, eu estava trabalhando recente numa livraria especializada em livros infantis. Tem um certo livro que tem uma temática feminista. E a diretora da biblioteca, né, que a gente estava fazendo a seleção junto com ela, questionou se a gente podia é um livro feminista, né, de cunho feminista político, e a gente tentamos vender o livro para ela. E aí ela disse assim, olha, o momento político que a gente está vivendo, a gente não pode, na escola, estar levando esse livro, porque temos muitos pais que são de extrema-direita ou, né, os evangélicos mais extremistas. Como é que faz? Tem alguma... Quando a gente tem que lidar também com esse público, esses pais assim que têm restrições de literatura para seus filhos. Por exemplo, tem pais que não gostam que filhos com a temática de bruxa. Voltei. Manuel, entra no outro perfil que vai dar certo, Manuel. Problemas técnicos. Primeira transmissão. Pois é. Bom, em relação à tua pergunta... Para não ter mais... A gente vai deixar o Manuel para uma próxima live e a gente fica contigo ainda. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer, os comentários estão abertos. Vamos, gente, vamos conversar. Todas as dúvidas, questões que vocês têm acerca de biblioteca escolar é agora. Então, vamos lá. Sobre a pergunta da Djalda em relação a livros com temáticas, né, de feministas. Bom, é complicado porque, assim, se a direção não está te abrindo espaço para que você possa tá oferecendo essa literatura, é uma questão muito de, mais uma vez, você se especializar, no qual você vai ter que ter embasamento para poder estar dialogando com a direção, com as professoras. Eu sempre reforço isso, professor, ele é muito aliado do bibliotecário nessas situações, porque a partir do momento que tem mais gente dentro da instituição no qual possa conversar e ter um conhecimento melhor acerca dos livros com determinadas temáticas que são ditas, que tem algum tipo de divergência com a ideia que a maioria tem, é sempre bom que você tenha esse embasamento de poder discutir, e é daí a importância do bibliotecário estudar, de estar sempre se especializando acerca da literatura infanto-juvenil enquanto bibliotecário escolar, para que possa dialogar e mostrar que, tipo, uma literatura feminista, que é dita feminista,
ele não tem nada demais, ele não está ensinando que a sua filha tem que deixar os pelos do corpo crescer, sabe? E que se ela quiser deixar, tá tudo bem, mas a literatura infantil ele não vai dizer isso, sabe? Ela não vai estar dizendo que a mulher não tem que casar, que a mulher não tem que ter filhos, que isso é aquilo, entendeu? Então, assim, quanto mais você vai conversando com assim, você vai dialogando com a literatura infanto-juvenil, mais ela vai te dando embasamento para você conversar com as pessoas para ver se te autorizam que você deixe aquele livro. Tipo, aconteceu comigo em relações a várias tipologias de literatura, principalmente as que falam de morte, porque os pais sempre tinham essa questão de não falar de morte com as crianças. Então, o que é que eu fiz? Eu não retirei do meu acervo. Eu coloquei no local separado, que os pais tivessem acesso, mas que as crianças não tivessem um acesso sozinho. Porque realmente era uma temática que ele precisa de mediação, principalmente porque, como eu disse, eu trabalho na biblioteca escolar infantil. Eu trabalho desde bebezinhos até 10 anos. Então, eu deixo esse acervo para que quando os pais venham visitar a biblioteca, se eles perguntarem, eu repasso esse livro, bem como eu ofereço, num caso, se eu ouço comentar que teve um falecimento na família, ou que eu vejo que o pai é mais aberto a diálogos, né, a livros diversos, com temáticas diversas. Então, eu ofereço também. Então, é ali na base da conversa que a gente vai tentando chegar a um acordo. Mas quando a direção tem esse mesmo pensamento, é bem complicado. A Joyce Mirella tem uma pergunta. Joyce? Diga. Joyce? Fala que eu te escuto. Deixa eu aproveitar para dar dicas de livros, então, enquanto a Joyce Vai responde. fazendo teu mexendo. Primeiro, se você é bibliotecário, você tem que ler esse livro. Toda live, toda a minha vida, eu vou falar desse livro. Ele se chama Deixem que Leiam. Ele é da Geneviève Paté. É uma bibliotecária. Vou anotando, gente. Isso aí é uma dica. Olha, tá todo marcado porque isso aqui eu chamo de Bíblia. Ela é uma Bíblia do humanismo da biblioteconomia. Se você esqueceu porque você é bibliotecário, se você está com dúvidas e quer continuar na profissão, leia esse livro. Porque ele vai falar da importância que você tem para ser mediador de livros para crianças, para toda uma comunidade. Gente, é incrível, eu não sei nem explicar. Olha, ele é grossinho, é um livro super baratinho, é 20, 30 reais. Para a qualidade dele, eu digo, é da editora Rocco. Então, gente, por favor, procure, tem na Amazon, tem várias livrarias aí. É maravilhoso, é perfeito. Eu acho que é o livro que ele vai mais te mostrar da importância. Eu acho que ele é bem voltado para a biblioteca pública, porque ela vai dar essa questão da biblioteca pública, da comunitária, mas você leva ele por várias vertentes, por várias coisas, mas, por favor, não deixem de ler. Deixem que leiam. É maravilhoso, é perfeito. Assim, eu li e eu ressignifiquei a biblioteconomia na minha cabeça. Muito bem. Outro livro, A Casa Imaginária. Esse daqui, ele é perfeito para quem trabalha com literatura infantil, porque ele vai falar da importância de ler e da mediação de leitura, da importância da família, desde a criança na barriga, porque, para quem não sabe, crianças na barriga, elas ouvem. E a leitura que os pais fazem, qualquer outra pessoa que seja próximo, ele vai ativando partes do cérebro do bebê que vai fazendo o bebê não só desenvolver o cérebro, como também a curiosidade e a criatividade, sem falar que ele passa a entender o passo da fala humana e da leitura, ele começa a distinguir sons, além de que, quando você está lendo para o bebê na barriga, ele também vai se identificando com a sua voz. Então, é muito importante a leitura para bebês. Então, é esse aqui, A Casa Imaginária, Leitura e Literatura na Primeira Infância, que é de uma bibliotecária também, Yolanda Reyes. Maravilhoso, ele é fininho, mas é o livro que você vai ler e você vai
Nossa Senhora, é maravilhoso. Rapidamente, Manuel, Fale. a gente acordamos aqui, eu e a Joyce, que a gente vai deixar a tua palestra para amanhã, no mesmo horário, porque vai ficar prejudicado por conta do tempo, né? A gente pretende encerrar às 8, né? E aqui a gente está tendo algumas perguntas e a Elane tá dando ótimas dicas de livros infantis. Inclusive, eu já estou pedindo aqui emprestado para a professora Leoneide, que ela, inclusive, está aqui online. Ela é especialista em literatura infantil, professora Olha, do Departamento de Biblioteconomia, uma das melhores que eu depois conheço. me manda o perfil que eu quero seguir ela, pra gente trocar figurinhas. É excelente, excelente, excelente. Mais Continua. uma dica. Esse aqui se chama A Biblioteca e a Formação do Leitor Infanto-Juvenil. Conversa com pais e professores, que é da Dirce Waltrick do Amarante. Olha só, deixa eu botar aqui o título pertinho. Vai estar aí, né? Ao contrário para vocês, espelhado, mas vai ter para dar para dar uma noção, né? E aí você vê que aqui você pensa assim, não tem muito a ver com leitura e literatura e tudo mais. E aí, conforme eu fui lendo o livro, eu fui identificando o porquê que tem essa obra de arte aqui, essa escultura. E é justamente para mostrar a importância de se ter uma balança entre os pais, a leitura e o leitor. É maravilhoso, é maravilhoso. Ele também é grossinho, olha só. Eu não marquei ele todo porque acabou o meu post-it e eu ia marcar ele realmente todo, porque ele é maravilhoso. Ele vai falar da importância dos pais estarem envolvidos na educação das crianças na escola, da importância do professor na formação do leitor, de que ele não passe sempre a leitura como algo obrigatório, como algo que a criança já tem uma ligação em eu tenho que ler esse livro porque eu tenho que fazer uma tarefa, sabe? Ele para não ligar a leitura a tarefas, a obrigatoriedade e também a relação dos pais estarem atentos a isso e de como as crianças podem ser mediadas e provocadas a gostarem de ler, né? A importância da mediação. E aí, ele, apesar de não falar aqui, né, de pais, de bibliotecários, ele cita muitos bibliotecários, ele tem muita noção de que bibliotecários eles devem sim ser colocados como educadores. E ele levanta essa bandeira e eu acho muito importante porque ele não é bibliotecário. Então, nem sempre os livros de literatura, isso eu tenho visto assim de uma forma absurda. Livros que falam sobre literatura infanto-juvenil na escola, ele dificilmente aborda o professor. Aliás, o bibliotecário. E isso é absurdo, sabe? Mas isso eu também entendo porque, né, até bem pouco tempo que o bibliotecário passou de fato a assumir esse papel de bibliotecário, de mediador e tudo mais, certo? Então é um livro maravilhoso que ele vai falar também sobre alguns exemplos de literatura infanto-juvenil e vai falar sobre a questão de cada um, de como as vertentes que uma história pode estar te trazendo, que você, enquanto leitor, vai ler, por exemplo, Alice no País das Maravilhas e você vai ver um mundo fantástico, isso e aquilo, aquele povo doido e tudo enquanto. E aqui ele vai falar que não, que há uma crítica social, que há uma crítica à educação, que há uma crítica a tanta coisa. Ele vai falar sobre o universo de várias histórias, tanto brasileiras quanto clássicos mundiais. Então é tipo... Eu não sei se vocês já ouviram falar daquele livro Psicanálise do Conto de Fadas, dos Contos de Eu já Fadas. li, já li. Pronto, tá ali na minha estante me esperando. E ele vai falar, ele é bem parecido, e ele é bem parecido, assim, esse livro aqui, porque no finalzinho ele vai tratar muito sobre isso, de como bibliotecário as pessoas devem olhar para a história muito além do que você está lendo, que você aprenda a ser uma pessoa letrada, que você aprenda a discutir e a ser crítico acerca do que você está lendo, exatamente. Porque ele não está dando só o que você está lendo. Há várias. Uma pergunta aqui para ti, ó. Você já desenvolveu atividades relacionadas com questões de bullying ou adoção? Sim.
eu tenho muito livro relativo a ambas as situações, só que só tem um que tem o nome bullying na capa. Todos os outros são tratados de uma forma que você está lendo e vai descobrindo essa situação. Por exemplo, tem um livro sobre adoção chamado Flávia e o Bolo de Chocolate, que é de uma da Miriam Leitão, uma jornalista da Globo, de economia. E ela tem vários livros infanto-juvenis que são maravilhosos. E esse é a história de uma menina negra que foi adotada por uma mãe que é branca e que ao longo da história vai falando, né, que ela assim, a partir do momento que alguém viu e comentou, ela começou a se questionar o porquê que a mãe dela era mais clara do que ela. E aí vai falando assim de uma forma que quem vê no título não vai saber do que se trata, mas você lendo aquilo vai aparecendo de uma forma muito leve, não vai falar em si de adoção, mas que a pessoa entende que está tudo bem, que isso pode acontecer, de que a mãe é mais morena, que a mãe é mais branca, isso e aquilo, e pode ser adoção assim como pode não ser. Então sempre, a gente trata isso também através de atividades, como contação de história, atividades que os professores fazem com os meninos, mas assim, na nossa escola ele tem um setor de psicologia que as psicólogas elas já tomam de conta desse coisa, e assim a gente acaba que não tem tanta abertura para fazer mais atividades, porque já acontecem muitas coisas. A Joyce Mirella, que é mestranda da Ciência da Informação na UFSCar, ela perguntou aqui, você enfrentou resistência na sua atuação? Qual foi o principal desafio? Resistência eu não encontrei. Eu tive muita sorte. Eu acho que até por isso que eu fiquei aonde eu fiquei. Porque assim, como eu disse no início da live, eu não tenho perfil de bibliotecário escolar. Eu sempre disse que duas coisas eu não seria. Eu não seria bibliotecário escolar e não seria professor. O primeiro emprego que me ofereceram quando eu estava me graduando foi para ser professor e o segundo foi para ser bibliotecário escolar. E aí você vê que o destino a gente programa e a vida manda na gente, a gente não adianta, sabe? E aí, tanto que você vê que minhas pós-graduações, meu MBA, ele não tem nada a ver com isso, porque justamente eu não achava que poderia seguir. Eu estava sempre pensando na biblioteca universitária e na biblioteca pública, que é meu amorzinho eterno. Então, ficou assim. E aí, o que aconteceu? Eu fui para a entrevista de emprego e na entrevista, eu já fui direto com a diretora, e a diretora se mostrou uma pessoa altamente assim, entendida acerca da biblioteca, da importância da biblioteca escolar infantil e de ter um bibliotecário. Então eu já cheguei no local assim que as pessoas entendiam que as pessoas estudam, né, muito, que lá eles pregam muita capacitação, então é um lugar que as pessoas já estudam muito, então elas entendem, principalmente porque eles seguem um modelo do Reggio Emilia, que é uma escola italiana, se eu não me engano, e lá eles pregam muito essa questão do livro e tal, da importância do livro e do profissional, entendeu? Então eu já cheguei no local que a direção já sabia. Os professores, apesar de eu acho que não ter tido uma boa experiência com os anteriores, até mesmo porque antes de mim tinham colocado uma pessoa que não tinha graduação em biblioteconomia, que foi uma pessoa que passou só um intervalo curto lá. E aí, quando eu entrei, eu passei quase uns 6 meses, eu entrei no mês de agosto, então eu fiquei do mês de agosto até janeiro conhecendo as pessoas, fazendo amizade com os professores, com os demais colaboradores, para que eu pudesse ter uma base para continuar e fazer as minhas atividades. E a partir daí eu fui fazendo minhas atividades e foi dando tudo certo. Mas eu não tive nenhum tipo de resistência. Respondida a pergunta da Joyce. Vamos lá. Gente, a gente vai se despedindo. É uma pena, a conversa estava muito gostosa. Tivemos um imprevisto com o Manuel Messias, mas a live dele vai ficar para amanhã no mesmo horário. Quem tiver interesse sobre a biblioteca escolar, literatura infantil, atividades lúdicas. Elane, se tu quiser aparecer também para acompanhar a live, tá livre.
Alguém tem mais Estou. perguntas? Vou Nosso assistir, tempo está sim. estourando, mas eu quero convidar vocês para a live amanhã do Manuel Messias e também para a nossa próxima live que já estava encaminhada, que é a do Janailton. Janailton Lopes, ele é doutorando em Ciência da Informação, lá por Universidade de São Paulo. E aqui ele vai trabalhar sobre a organização do conhecimento, interface da web de sumarização e criação automática de mapas mentais com o uso de APIs. Foi o tema da monografia dele aqui na Universidade Federal do Maranhão, né, pelo Departamento de Biblioteconomia. Foi uma monografia fantástica. Inclusive, é um tema muito, muito difícil, né? Quiser assistir, a gente vai estar transmitindo, vamos divulgar nas redes, tá? Muito obrigada, Elane. Você é excelente. Eu que agradeço, foi ótimo. Primeiro que eu adoro conversar, e segundo, Eu quero agradecer a vocês a listagem por dos conseguir livros. fazer essa mediação. A professora Leoneide tem alguma pergunta, professora? Em relação a mais livros, eu tenho nos meus destaques do Stories aqui no Dica de Bibliotecária. Quando você abre meu perfil, embaixo tem minhas leituras e do outro lado tem leituras técnicas. Então, todos os livros que eu estou lendo, eu vou postando lá. Então, tem vários elogios aqui. Inclusive, gente, a gente na segunda-feira provavelmente vamos estar também fazendo transmissões. A gente tem vários bibliotecários que querem estar, né, dando as caras, mostrando que é possível sim se pensar a biblioteconomia fora da caixinha. É esse perfil aqui que nós estamos trabalhando, Bíblia Fora da Caixa, justamente para estar discutindo várias coisas com bibliotecários que nem sempre estão aí com perfil em Facebook, Instagram. Não, como a Elani já tem, né? Mas agradeço a participação desses nossos pico até de 12 pessoas, mas que foi muito prazeroso estar com vocês. Agradeço a minha produção. Sou eu e Joyce. E boa noite, gente. Aqui vamos encerrando. Um beijo. Boa noite, espero todos. vocês aqui no Bibliotecária, né, no Dica de Bibliotecária e também no YouTube. Vão lá dar uma forcinha para mim. Vamos sim, vamos sim. Olha, eu não sei se já começou da Marília Mendonça, né? Eita, daqui a pouco! Minha A cerveja gente já está tá ali disputando. gelando. Estou me sentindo a Renata Vasconcelos. Não é? Pois tchau, Muito gente. Foi um obrigada. Tchau, prazer. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.